Bom dia. Oi pessoal, tudo bem? Várias pessoas presas no trânsito ainda, mas nada impede a gente começar um bate-papo legal. Obrigado, Vitor, obrigado, Felipe, pelo convite. Eu, mais do que ninguém, gosto muito desse tema. Eu acho que eu sou meio suspeito de falar em relação ao ecossistema. Eu queria chamar para debater e falar um pouquinho sobre como foi pensado esse painel. O Vitor fez toda a curadoria e convidou, mas a ideia era pegar um empreendedor de cada região do país que foi selecionado pelo Startup Brasil para fazer um bate-papo e falar um pouquinho sobre o seu ecossistema. Do norte ao sul, a gente vê todas as nuances e todas as características desses ecossistemas e por que hoje esses ecossistemas ajudaram eles a estarem aqui hoje. Então, para participar desse painel, eu queria chamar o Antônio Inocêncio, da Nasdaq, representando a região Nordeste. Salve de palmas. A Heloísio Moraes, da Azul, representando o Sudeste. A Emília, da Contentus, representando a região Sul. E o André Salles, da TIPS, representando a região Centro-Oeste. Tivemos uma baixa de ontem para hoje, mas foi por motivos muito bons. O Bruno Santos, do Saldo Coletivo, que é acelerado da 21212, tinha alguns clientes para atender e hoje não pôde vir aqui, mas é justificado, né? Quando tem dinheiro na parada, a gente entende. Gente, primeiro eu queria que você se apresentasse falando um pouquinho da região que você veio, não tudo sobre a região, só um pouquinho de onde vocês começaram, até agora onde vocês chegaram, um pouquinho sobre qual é a sua startup, para a galera saber, e a aceleradora que vocês escolheram e foram escolhidas. Oi pessoal, bom dia, obrigada pelo convite, Felipe e Vitor também. Então, me chamo Emília Chagas, sou fundadora da Contentus, que é uma plataforma de marketing de conteúdo. Como é que a gente começou, né? Lá em Florianópolis, nós trabalhávamos num coworking que foi montado pelo meu sócio, foi o primeiro coworking de Florianópolis, o Village Coworking. Do Village saíram muitos negócios. Eles têm 2 anos no mercado e quando eles comemoraram 2 anos, eles fizeram a contabilidade de 200 negócios que já tinham sido iniciados lá. Um deles foi a Contentus. Nós, na verdade, nós temos de uma incubadora e uma celular, né? Uma incubadora e aceleradora, uma espécie de uma discriminadora aqui em São Paulo, né? Nasceu a UAP lá no Village e a Contentus dentro da UAP. Então a gente nasceu já nesse ecossistema super aquecidinho, assim, lá em Floripa. Hoje estamos no CID, em Minas Gerais, até junho, e a partir de junho em diante a gente vai para a Acelera LGTI, que foi a aceleradora que nos convidou e que foi um momento muito bacana. E por ela nós estamos para o Startup Brasil, então. Em seguida eu gostaria de falar um pouquinho do histórico desse ecossistema lá do Sul, principalmente do de Floripa, que é sui generis, mas a gente acho que vai ter tempo para falar disso um pouquinho mais. Né? Bom dia a todos, eu sou o André, da Startup TIPS Mobile. Obrigado, Felipe, obrigado, Vitor, valeu, Lucas, tá aqui com a gente. O nosso nascer foi relativamente parecido, né? Aqui agora a história, acho que quase que se a gente fosse trocar os nomes, né, das empresas e das pessoas, a história seria muito parecida. Eu sou fundador também de um dos primeiros espaços de coworking ali no Centro-Oeste, a Conget Coworking Goiânia, que completa agora 2 anos em agosto. E até então o cenário de startup, empreendedorismo digital na nossa região, Centro-Oeste como um todo e especificamente de Goiânia, que é o que eu posso falar, era totalmente embrionário mesmo. As pessoas que empreendiam como startup, como que nós hoje definimos como startup, eu acredito que a maioria delas sequer sabiam que o que elas estavam fazendo era desenvolver produtos, serviços, negócios digitais de alto impacto sobre esse modelo nosso. Então, nesse caminhar desses 2 anos,
foi tanto para a gente um aprendizado, quanto para todas as pessoas envolvidas ali, né, nesse nosso ecossistema. Então nós surgimos dessa forma. O TICS especificamente, né, nossa startup, talvez seja mais uma oportunidade de a gente comentar a respeito dela, nasceu também dentro de um escritório de coworking, junto com um portfólio gigante de ideias que a gente tinha. Nós sentamos, né, eu e os meus sócios, sentamos para discutir qual era a condição, a ideia, né, que pudesse vingar mais dentro de uma série de ideias que a gente tinha, e resolvemos empreender. Aí sim, nós fomos, junto com o processo de desenvolvimento do nosso produto, para mais tarde se tornar um negócio, nós fomos aprendendo por demanda o que era ser startupeiro, né, o que significava empreendedorismo digital. Então, as tecnologias, as melhores práticas, o próprio ecossistema nacional foi sendo descoberto à medida que o nosso produto ia crescendo. E nesse contexto, eu acredito hoje, eu posso dizer que muitas das startups do Centro-Oeste, da nossa região, que estão começando a se destacar, devem ter surgido um contexto um pouco parecido. Então, esse ecossistema, né, que representa espaços de coworking, ambientes colaborativos, aceleradoras, foi surgindo simultaneamente ao longo desses últimos 2 anos, principalmente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luísio. Também agradecendo o convite de participar aqui dessa oportunidade para esse programa tão legal. Eu sou CEO do Razum, sou de Teresópolis. A gente está no Rio agora, da Continua 2. O Razum também começou num escritório, que era o meu quarto. E aí, quando lá em Teresópolis, no Rio, eu já tinha ideias que queria empreender de uma forma muito bacana. Sou formado em produção cultural pela UF, então as ideias sempre giravam em torno de cultura, entretenimento, informação sobre essas áreas. E aí, primeiro, tivemos a ideia de fazer um aplicativo que era uma espécie de nosso web, só que te dava recomendações personalizadas sobre o que tinha na sua volta para você fazer descobrir. Isso surgiu quando eu vim para o Rio, porque eu vim para o Rio há talvez 3 anos atrás, eu conheci a universidade e fiquei muito perdido com a função, não sabia o que fazer. E a gente foi amadurecendo a ideia com os sócios, somos em 4, até chegar a esse conceito aí que se tornou um marketplace para a experiência de turismo. Então, o Razum hoje conecta agências, guias e operadores com diversas experiências, pacotes, passeios, atividades e cursos, com os viajantes que precisam de informação para agendar tudo pela internet e aprender de forma muito simples montar o seu roteiro. Estou aqui representando a região sudeste, para falar um pouquinho desse ecossistema, que está crescendo bastante, e a gente entra depois aí de tudo se apresentar. Bom dia também. Eu sou o Antônio da Nasar, é uma empresa de analítica para banco de dados. Estou aqui representando o Nordeste e, além disso, representando o Manguezal, que é uma comunidade de startups que nós fundamos lá em Recife, Olinda. Hoje nós estamos passando por um processo de aceleração nessa área técnica. E eu acho que assim, lá no Recife, principalmente, começou com esse fomento de empreendedorismo e estimulou as pessoas assim, a fundar suas empresas e começar com essa onda de startups, de 2 anos para cá. Era o centro de informática da Universidade Federal de Pernambuco. Isso é muito forte lá, isso já parte dos professores. E foi de lá que eu saí também, eu sou fui aluno lá da Federal em 2005. E o centro de informática ele fomentou muito, inclusive ele é original certo, que hoje é uma empresa lá também. E hoje, na minha geração, essa geração que está chegando, várias pessoas, estudantes, eles preferem agora desde startup antes de procurar um estágio. Então isso vem muito da faculdade. Lá em Recife, principalmente, vem muito da universidade. Está nascendo dentro do meio acadêmico, está estimulando o lançamento de empresa e de negócio. Então, assim, eu não sei como é o Nordeste como um todo, mas isso é muito forte. E hoje eu estou aqui em São Paulo. Então, ou seja, eu saí de lá e hoje eu estou aqui. A gente vai poder falar porque eu tive que vir para cá também. Bacana, dá para ver que
discurso é parecido, com algumas pequenas diferenças, mas eu queria entrar num ponto que eu acho muito importante, e eu também tenho algumas coisas a acrescentar. Além de ser diretor executivo da Associação Brasileira de Startups, eu fundei um grupo chamado Startup MS, no Mato Grosso do Sul, né? Então, região centro-oeste, sendo duplamente implementado. Mas hoje eu já moro em São Paulo há mais de um ano, e a principal coisa que eu vejo é que existem uma vantagem e uma desvantagem de estar fora do eixo, Rio São Paulo principalmente, que é onde você vê que os negócios acontecem e tudo mais. Mas basicamente lá a gente tem grandes cases de sucesso, e esses cases são responsáveis por puxar e inspirar novos empreendedores, às vezes diferente do que acontece no Recife, que você vê pela galera toda, todo mundo fazendo, mas não necessariamente você tem um cara que despontou para seguir o rastro dele. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, era assim, lá a gente tinha que importar a educação, uma empresa de 170 funcionários, a maior learning da América Latina, para você vendida para o UOL. E tem também mais outras duas multi-marcas, chama Nastec, que fatura 150 milhões por ano, um negócio absurdo, está lá, projeto Polígono de Faculdade, e o outro o Reclame Aqui, que é o maior portal de reclamações aí para direito do consumidor que você tem. Então, tudo isso começou a brilhar nos olhos dos empreendedores, e aí a gente começou a perceber com eles as vantagens e desvantagens. E aí eu começando a pontuar, depois que eu vi a opinião de vocês, as vantagens. A gente tem alta mão de obra qualificada e de baixo custo. Então, isso em Campo Grande, a gente tem o mesmo fuso horário em Nova York. E isso, por incrível que pareça, nas software houses, isso faz a diferença quando você entrega software, exporta software, principalmente. Então, lá tem grandes empresas de tecnologia, como a Dextra, TechSynapse, várias que atendem a Marinha, enfim, atendem grandes empresas, e eles estão lá buscando essa mão de obra mais barata e também uma qualidade de vida absurdamente melhor, onde você consegue chegar a qualquer lugar de minutos de carro. Então, é bem diferente dos grandes centros. E aí as desvantagens são, principalmente quando você entra na área de business, né? Para você fazer uma reunião ou outra, você tem um custo de deslocamento alto, e se você não tiver um bom planejamento comercial para fazer isso, você acaba sendo prejudicado com caras que podem ligar para alguém e marcar uma reunião aqui em São Paulo amanhã. Então, essas são as duas principais dificuldades que eu via lá, e eu queria saber de vocês, se na região de vocês é a mesma coisa, e no Sudeste, qual é a sua opinião em relação a estar dentro do oposto que a gente está vendo? Bom, eu posso falar, eu estou talvez 3 anos trabalhando com startup, eu tive que a mídia trabalhava numa aceleradora, conheci realmente startups em diversos lugares do Brasil, inclusive uma Telecomunicão, não sei se você conhece, o pessoal que você lá pela minha live, startup MS. E realmente a gente vê muito acontecer de pessoas saírem de outras regiões, onde o ecossistema de startup ainda talvez não seja tão forte, e se mudar para Rio, para São Paulo, e em alguns casos elas voltam depois, o que eu acho bem bacana. O que eu vejo hoje é estados como Rio, São Paulo, até mesmo Minas Gerais, que tem grandes centros universitários, grandes centros acadêmicos, investidores, e eles que propiciam, te dão mais subsídio na hora que você está pensando em criar um negócio, e precisa ter contato mais próximo com essas pessoas, de mentores a investidores quando chega a hora. Mas eu vejo com bons olhos, para ser sincero, essa transição de sair de uma outra cidade, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. A gente fez isso um pouco no Razum, por mais que Teresópolis entre uma cidade a 92 quilômetros, a gente não era do Rio de Janeiro. Eu já estava há muito tempo, mas os 3 sócios moravam lá, então vai dar um choque cultural e uma cultura tão diferente de tudo isso na startup, sabe? E teve que pegar rápido, teve que aprender rápido. Mas o que eu acho fundamental é que quando a startup, os empreendedores saírem da cidade de origem, que eles sempre tenham em mente que um dia é importante voltar, sabe? Seja prestando aquele serviço, levando o produto para lá, ou seja,
consigo enxergar, e acho que a gente aqui vai debater sobre isso bastante, que talvez Rio e São Paulo estejam com ecossistemas um pouco mais avançados, mais conformados ainda, porque é tudo muito novo, mas já tem outros ecossistemas regionais e menores que estão tendo uma função muito grande. Exemplo do que conhece, você vai falar da região do Nordeste. Acho que as coisas estão começando a se desenvolver e o que eu sinto é que há uma certa conexão entre esses diversos agentes, sabe? Comentadores do livro desses vários ecossistemas. Então acho uma coisa interessante. E mais? A pergunta era sobre as vantagens, né? As vantagens, eu acho que da região sul, ontem a gente teve aqui, acho que todo mundo, a maioria das pessoas que está aqui, teve o prazer de ouvir o case da Bimatec, que é fantástico. E é emblemático em relação à região sul também. Uma empresa que nasceu dentro da universidade, que foi uma incubadora e que deve crescer. Lá em Santa Catarina, os poucos cases são idênticos. A gente tem um caso, durante a década de 90, para fazer aquele histórico que eu tinha falado, durante a década de 90, na região sul era muito forte o hardware, né? Florianópolis, especialmente, porque é uma ilha e a gente não pode ter indústria. Então, o setor dos serviços e da tecnologia também, como o setor da limpa, se adaptou muito bem lá em Floripa, né? O prêmio FINEP de tecnologia, por exemplo, que hoje, eu não sei se ele está no ar ainda, mas ele durante 20 anos teve, ele começou em Floripa, começou em Florianópolis, lá em Florianópolis, depois ele foi replicado para o sul inteiro e para todas as outras regiões. O hardware, então, tem um case como a Dígito, o fundador da Dígito foi presidente da Federação das Indústrias lá em Santa Catarina, se não me engano, está com 2 mandatos. Tem a Reason, que é outra empresa também muito grande de tecnologia lá. Depois dos anos 2000 começaram a vir os negócios de software. Tem cases grandes também dessa época, como a Agris, que nasceu lá e é software para agroindústria, né? Que é também grande forte na Santa Catarina, né? A Sadia, a Vidião, a Seara, a Sadia e a estão no Brasil Foods, mas estão muito na região centro-oeste e a Agris também está crescendo na região centro-oeste em função disso. Então a gente tem muitos bons cases de hardware e desses softwares desktop, softwares, né, da Vereguarda. As empresas digitais, então, são mais recentes naquela região, mas elas também acompanham esse movimento de negócios que nascem dentro da universidade e depois passam por incubadoras. A gente tem a infraestrutura já dessa época, sabe? Já de 20 anos atrás. Então, tem as incubadoras, tem um parque tecnológico, a infraestrutura existe. O que não existe muito isso talvez seja uma vantagem, uma grande vantagem. Tem infraestrutura, tem a mão de obra, tem as universidades excelentes, né? Os cursos de engenharia são fantásticos, formam profissionais ótimos, que vão trabalhar no exterior, a maior parte deles, alguns estão em São Paulo e outros ficam por lá mesmo. Tem praia, então assim, realmente uma qualidade de vida, como você falou no caso do Centro-Oeste, lá também a gente tem uma qualidade de vida muito boa. Mesmo que a gente não tem praia, tem uma qualidade de vida excelente, né? Uma vida cultural muito bacana também. Então as pessoas querem morar nesses lugares, né? Eu quero montar minha empresa aqui, porque eu quero morar aqui também. E existe uma migração também de São Paulo, de empresários paulistas, empresários até cariocas, mas mais paulistas, indo para Floripa para montar suas empresas lá. Então tem novas startups surgindo de imigrantes. Quais são as desvantagens? Desvantagens ou vantagens? Desvantagens. Vantagens você falou um monte. Desvantagens. O que é ruim? Tá. É uma questão que eu não sei direito explicar por que ela acontece, mas a gente não tem um movimento como o que aconteceu ontem, que a Bimatec mostrou no seu case, é muito inspirador, né? A gente não tem essa troca lá em Santa Catarina. As pessoas são muito... Tem que vir para São Paulo para o Rio. Não, eu conheço até o case da Bimatec de muitos anos, acompanhei o crescimento deles até lá no IEL, na FIEM e tudo mais. Mas a gente, como empreendedor, não tem muita troca com essas empresas. É uma distância muito grande das empresas digitais nascentes, das startups e os grandes cases, sabe? É tudo muito fechado. É muito curioso isso. E
Talvez assim, um retrato das incubadoras dessa época seja a imagem que represente isso, que são incubadoras fechadas, com paredes fechadas, cada empresa no seu currículo e não tem troca. Né? Existem os momentos incentivados para que haja troca, mas a troca de verdade não acontece. Diferente dos coworkings, né, que são bem mais recentes lá principalmente em Florianópolis, mas na região São Paulo todo, você tem um espaço aberto e as pessoas realmente tomam um cafezinho juntas, trocam ideias e montam novos negócios juntos, inclusive. Então, não sei te dizer se é cultural, ou é o que gosta de falar, né? As pessoas gostam de falar que lá no sul as pessoas têm vergonha de ganhar dinheiro, não sei se é isso, porque elas ganham dinheiro muito bem, elas sabem fazer muito bem isso. Eu acho que é questão mesmo de troca, de não ter muita liberdade de contar suas histórias. Porque a gente tem grandes cases, só que esses grandes cases não são tão conhecidos assim. Principalmente porque está começando, o que é um grande desperdício de aprendizado, então, acho que esse é um avanço que tem que acontecer. E, assim, a gente até conversa muito, se inspira muito no caso do Centro-Oeste de Belo Horizonte, tem São Pedro Vale, tem momentos de troca muito legais, tem empreendedores que já estão faturando muito e que trocam suas ideias e recebem continuamente startups dentro das suas empresas para mostrar o que fizeram de bom, o que fizeram de errado, o que teriam feito diferente. Eu acho que isso falta na Floripa e eu imagino que em Curitiba já ouvi histórias que faltam também, imagino que em Porto Alegre não seja muito diferente. É algo muito similar que você ouviu falando de Pernambuco, principalmente do Nordeste, principalmente a questão do bairrismo. Então, acho que a principal vantagem lá é a mão de obra qualificada, assim, a formação técnica lá é muito boa, mas a parte do negócio lá em Recife não existe. Assim, não tem um grande case hoje no Recife que a pessoa consegue provavelmente nas empresas de lá ainda. Isso eu vejo que acontece nos principais ecossistemas do mundo. Um grande case que ele vai repassar aquele sucesso do próprio sujeito de forma de dinheiro e conhecimento. Então, assim, isso ainda não existe. As pessoas mais influentes lá hoje, estando em si, são muito acessíveis. Isso é até o que a gente faz lá. Por isso que a gente fundou o Manguezal, que é uma comunidade que as startups se sentiam meio que desamparadas, assim, então resolveu se unir. Hoje era até um pouco tempo, uns 40 startups que tem no nosso site na comunidade, que a gente faz o código regularmente lá, a ideia é uma ajudar o outro mesmo, trocar ideia. Então, assim, a grande vantagem, hoje o coração da empresa é a parte tecnológica, então é lá em Recife e vai ser. A gente pretende manter sempre lá, mas teve que ir para São Paulo porque assim, o ambiente de negócio, historicamente falando, a história do Brasil, o Sudeste sempre concentrou. E as pessoas estratégicas, elas estão aqui, os tomadores de decisões das grandes empresas, eles estão em São Paulo. Mesmo que eu moro aqui, ele passa um dia na semana para estar aqui. Então, assim, e essas pessoas, até no formato de investidores também, para ir lá em Recife, ou outra cidade do Nordeste, não tem um voo assim, a pessoa está comentando com o Victor, não tem um lado de volta, isso é difícil, cara. Não é prático você ir lá e voltar. Não tem como você ir quando não tem um voo de Recife, você vai de manhã e chega à noite em São Paulo. Então, isso aqui é uma coisa, eu acho que é estratégica para a região, facilitar o acesso desses caras, investidores, irem lá, facilitar a vida dessas pessoas. Como eles vão, eles têm que fazer uma série de reuniões para compensar a ida dele lá. Então, por isso que acontece esse movimento, as pessoas vêm para cá, provavelmente de lá. O pessoal que vem para cá, ele nota que o ambiente de negócio é muito mais amadurecido. Você tem acesso às pessoas. Se a pessoa vê que tem um negócio que vai servir para a empresa dela, no dia seguinte, ou até no mesmo dia, ela está mais na reunião, você já está na empresa do cara já está trabalhando com o cara. Assim, é muito mais ágil. Aí a gente está muito imaturo nesse aspecto lá de Recife. Por mais que o pessoal faça propaganda e alguma coisa assim, não tem. Hoje o grande case que eu tenho no espelho lá de Recife é a Tempest, que é uma empresa de segurança. Ela hoje, inclusive, ela tem escritório em Londres, é uma empresa que realmente deu muito certo. E o CEO da Tempest, é um cara novo, ele é um cara extremamente acessível, inclusive ele é do Manguezal, assim, ele é um dos caras que suporta a nossa comunidade. E ele apoia de todas as formas possíveis. Desde a startup que precisa levantar
ele deu uma cidade. É uma coisa pequena, mas que as pessoas não fazem, entendeu? A gente procura fazer isso agora. E esse movimento de vir para São Paulo foi necessário porque realmente assim, já notei, sempre vim a São Paulo, outras empresas que eu trabalhei, a gente vinha fazendo a mesma, mas voltava. Mas morando tudo faz diferença. Então realmente já notei isso. E o processo da aceleração também ajuda muito na questão do network. Você vai conhecer muita gente, tem acesso a muitas pessoas. Inclusive eu falo para as pessoas que estão lá, tem que vir alguém da empresa para ficar conversando aqui em São Paulo. Vem alguém e deixa a tecnologia aí. Mas a parte do negócio tem que vir para cá, ainda está assim, né? Espero que não deixe de conseguir. Uma dessas empresas que eu trabalhei muito sério muda o cenário lá, né? Mas hoje ainda está assim, tem que vir para São Paulo. Legal. Antes de passar para o André, eu queria até apresentar o Bruno aqui e falar um pouquinho da região norte, que ele mandou todas as respostas por e-mail, e eu já provoco uma outra questão para você responder, André. Ele disse aqui que, em relação às vantagens e desvantagens de estar no norte, tem muita oportunidade para quem pensa em tudo. Porém, poucas iniciativas públicas e privadas incentivam o empreendedorismo. A gente já sabe muito bem de quem está falando. E baixo nível de conhecimento sobre empreendedorismo por parte das empresas. Né? Então, como ele é de Belém, então eu estive lá um tempo também em Manaus, então eu faço um match das duas ali, das duas maiores cidades que realmente já têm iniciativas de empreendedorismo, mas estão vivendo essa realidade que talvez o Mato Grosso do Sul, o Goiás, o Floripa já tenha vivido há 1 ou 2 anos atrás, que é justamente essa conscientização a gente na BS recebia direto, ano passado acho que em 2012, 2013, a reclamação constante era aqui as universidades não sabem o que é startup, aqui a empresa de TI não sabe o que é startup, aqui o Sebrae não sabe falar com startup, que é mandar a gente fazer plano de negócio. Então, vinha essas constantes reclamações, só que não tinha essa maturidade de que ainda é um ambiente extremamente novo e que todo mundo estava aprendendo, inclusive a gente, não é porque saímos um pouquinho na frente e acabamos nos encontrando com outros empreendedores para trocar esses conhecimentos que a gente estava mais avançado. Mas já fazendo esse bate-bola, André, o que você acha e quem são esses agentes que realmente ajudam quando um ecossistema precisa ser formado? Né? Quem é as instituições ou os caras que alguém que esteja aí nos assistindo possa procurar se quer ajuda para começar a empreender? Eu, até para poder explicar isso, usando o gancho, eu comecei a minha fala dizendo que o nosso case de surgimento das startups na região do Centro-Oeste em relação a Santa Catarina era muito parecido. Por outro lado, os pontos fortes e fracos que são justamente os contrários. Né? E isso acaba justificando em relação a esse comentário, essa pergunta sua. Na nossa região do Centro-Oeste, é tudo tão incipiente, principalmente há alguns anos, que existe uma vontade muito grande, a gente percebe em relação aos empreendedores, as pessoas que mobilizam o cenário, uma vontade muito grande de que surjam constantemente novos cases, mesmo que ideias de melhorar uma força coletiva, muitas pessoas que realmente doam o seu tempo, se envolvem de forma muito intensa a fim de fazer com que o ecossistema se amadureça. Eu, particularmente, sou uma dessas pessoas que, paralelamente ao desenvolvimento da minha startup, simultaneamente à minha vontade pessoal e das pessoas que estão mais diretamente ligadas a mim de ter sucesso profissional, sempre tentei partilhar isso com outras pessoas que queiram o mesmo que eu. Né? E eu acredito que um ecossistema forte, ele nasce dessa dimensão. Quando uma região reclama, sem querer jogar fogo no palheiro, mas essa é a minha opinião, quando uma região reclama, diz que ali todo mundo muito de olhos fechados, ninguém entende, as instituições não entendem o que é empreendedorismo, o governo, a parte pública não apoia. Na minha opinião, isso é simplesmente falta, de organização, de liderança independente, que bate na porta ali com um projeto minimamente estruturado
fácil reclamar do que fazer. Bem mais fácil reclamar do que fazer. Sim, ou seja, basta começar, é uma questão de efeito multiplicador. Se uma, duas, três, quatro pessoas começam a se envolver e começam a apresentar resultados, ao invés de reclamar do ecossistema que não está conseguindo dia, é natural. Falando especificamente do Sebrae. O Sebrae ele opera nacionalmente, independente, ele tem condição de aplicar projetos independentes, testar modelos independentes que futuramente possam ser replicados. Em algumas regiões do Brasil, alguns empreendedores dizem que o Sebrae é compatível, já em outras dizem que ele foi e é fundamental para o amadurecimento do sistema. Então eu acredito que justificaria muitas vezes essas lideranças ver o que o Sebrae está fazendo, tentar compartilhar essas informações para tentar disseminar. A mesma coisa eu penso do ponto de vista das forças públicas e privadas. Mostrar cases de sucesso que estão acontecendo, grupos que estão se organizando de forma coesa e sustentável em outras regiões e de uma forma tentando agir sem impactaria, de uma forma politicamente mais neutra, mas mostrando que essas pessoas podem agir em benefício para a região. Isso traz valor, inclusive, para as suas próprias instituições, quaisquer que sejam elas, públicas ou privadas. Eu acredito que todos se beneficiam disso. André, você acha que o cara que puxa esse movimento é o cara que está mais querendo aprender, querendo absorver, e aí ele tem tempo para fazer isso, porque o próprio empreendedor que está tocando o dia a dia do startup? Qual a motivação de um cara organizar um Startup Week, de um cara fazer um evento, uma palestra com os caras ali, com o Tematec mesmo ali da sua região? Qual a motivação de um cara? E por que tem outros empreendedores que continuam com o low profile e nunca fizeram isso, nem mesmo participar, nem mesmo doar um pouquinho do seu tempo para fazer uma mentoria e focam totalmente na empresa? Qual é o cara certo? Ontem teve uma palestra e houve no momento da palestra uma comparação entre dois perfis de empreendedor, o empreendedor missionário, e o outro qualquer, o mercenário versus o missionário. Eu acredito fortemente nisso. Eu acredito que o empreendedor missionário, ele faz muito mais em termos de tempo hábil do que o empreendedor mercenário faz. Ele consegue empreender os seus negócios pessoais e ele consegue entender que agir em prol de uma comunidade, agir de forma, entre aspas, descolada, das suas vontades pessoais, dá volta. Você gira e aquela ação empreendedora positiva em benefício de terceiros volta, mas você não então é uma questão só de acreditar nessa missão, achar que fazer bem, do ponto de vista de empreendedor para outras pessoas não significa necessariamente ter que fazer mal para você. Tentar entender como agir de forma positiva para todos e que essa forma positiva possa trazer benefícios para você, sua equipe, as pessoas que estão mais diretamente ligadas. Então, e isso não tem como você apontar alguém e falar assim, toca esse projeto. Eu acredito que é natural. Pessoas que têm sinergia de ação em empreendedorismo missionário, essas pessoas, elas naturalmente se unem. Tipicamente, esse tipo de pessoa sabe sofrer menos com a questão que são pessoas muito mais dispostas a crescer ao lado de outras pessoas fortes também, do que se destacar de forma isolada. Então é uma questão de tempo ou uma questão de credibilidade para ser depositada nas lideranças. Então, a opinião. Aloysio, puxando o gancho, a gente estava conversando ali nos bastidores, falando que os ecossistemas hoje já estão sofrendo ciclos de novos entrantes, que aí começam novamente aqueles problemas que a gente já viveu há 1, 2 anos atrás, que é de educação empreendedora mesmo, de trazer uma gente nova para um ambiente, principalmente o Sudeste, que é evento todo dia, e compartilhamento hardcore de informação, que às vezes fica totalmente dispersada. Como
como absorver esses novos entrantes que agora estão com as mesmas dúvidas de quem estava lá atrás, e principalmente como você enxerga essa questão que o André falou, do ego que talvez seja mais potencializado por causa da grande concorrência que a gente tem em Rio, São Paulo, Minas, que são os estados mais pujantes. A gente na BS contabiliza a força de um ecossistema pela quantidade de startups. Não sei se a gente está certo ou errado, mas estamos partindo das novas métricas. Em novembro a gente vai fazer um evento que vai lançar um novo estudo onde a gente conseguiu, junto com o Sebrae, balizar e dar notas para os ecossistemas, para os estados, de acordo com alguns índices do Startup Genome. Então, esses índices são desde quantas instituições apoiam, ajudam, quantidade de startups, quantidade de cases. Então, você tem vários indicadores ali que dão essa resposta. E a gente percebe que em São Paulo e Rio estão ali, e em Minas Gerais agora já colando no Rio, inclusive passou a quantidade de startups já no Rio. Rio está sendo prejudicado por ter empreendedores que às vezes têm um ego um pouco maior, uma dificuldade também maior de compartilhar. Eu não sei se eu diria prejudicado, eu acho que tem um movimento de transformação até cultural que tem acontecido no Rio, a mudança de mindset mesmo, a gente consegue entender um pouco mais sobre o que é empreendedorismo, o que é uma startup e o que você precisa para realmente conseguir chegar a algum lugar com uma ideia que você teve em casa, sabe? O que eu acho é que de alguns anos para cá ficou muito mais fácil de informação. No Rio de Janeiro a gente tem, acabei falando dos pontos fortes e pontos fracos ali. Nos pontos fortes, por exemplo, nós temos ótimas universidades, a UFRJ é muito forte, engenharia, por exemplo, forma boas empresas com bons profissionais ali. E temos ótimos incubadoras ali, né? Tem a COP da UFRJ, tem o Instituto Gênesis, tem incubadora do Criativo, que é no Estado, e agora a gente tem um programa Startup Rio, que é um programa do Rio de Janeiro. O Sebrae lançou um programa de capacitação de empreendedores voltado para startup na cidade do Rio de Janeiro também. Então, acho que cada vez mais estão surgindo iniciativas para capacitar empreendedores na formação de suas startups. E, diferente de alguns anos atrás, ou até mesmo alguns meses atrás, cada vez mais a gente tem acesso à informação gratuita, conteúdo gratuito na internet, seja vídeo, seja onde for, e-book e qualquer outra coisa, para se interar um pouco mais do que é preciso. Mas o que eu vejo muito no Rio de Janeiro, em especial, que é onde a gente está agora, eu não diria nem que é ego, eu diria que há muito protecionismo à ideia ainda. Eu acho que a gente vê eventos realmente quase que diariamente. Lá no Rio a gente tem 2 grandes eventos startup que até as pessoas se comunicam, os empreendedores se comunicam e intercalam. O evento é o Gibson Rio e o Startup Rio, que acontece lá também. E cada vez que você vai, você vê caras novas. Sempre tem caras novas, sempre tem projetos novos. Acho que o que acontece é que muita gente chama a ideia já de startup, é uma coisa prematura. Tive uma ideia hoje, já tem uma startup, e até por isso a gente estava conversando, não lembro com quem, mas estava conversando isso ontem. O que a gente vê às vezes tive uma ideia hoje e tem uma startup. Aí fiz uma landing page e não deu certo e falei. Como assim? Você não fez nada até agora. Já tem um case de fracasso. Exatamente isso. Então, eu acho que eu vejo, e talvez no Rio de Janeiro há um protecionismo muito forte, a ideia mesmo das pessoas, eles vão a evento, e o grande objetivo desses eventos é networking, é trocar informação, pegar feedback, as pessoas ficam muito receosas quando falar sobre a ideia ou enrolá-la, como se fosse simples assim, enrolar o que é estruturado. Né? E acho que ainda falta, está acontecendo gradativamente, mas ainda falta essa transição do mindset do criador de ideia para o mindset do empreendedor, é o cara que executa, não é só o cara que cria. Você tem que ter ideia, mas você tem que ser muito capaz de executá-las. E aí vem o que eu vejo como talvez um ponto fraco do Rio de Janeiro, que até envolve essa questão do ego e do resto, que é a mão de obra. A mão de obra no Rio é muito cara. A mão de obra técnica no Rio de Janeiro é muito requisitada e absorvida pelo mercado. Então, uma startup consegue ter fundadores com um tipo técnico forte, é uma startup de software no Rio de Janeiro. É muito complicado você conseguir isso, porque o mercado de software paga muito bem todo mundo. Então, você tirar o desenvolvedor do mercado para comprar o sonho contigo, para construir o sonho contigo e tocar o negócio, largando salários altos para ganhar, às vezes, 2.500, 3.500 de alguma coisa boa perto do que tinha antes. No Brasil, a gente não tinha nada, mas o cara largar 5
6, 7 mil no mercado é difícil. Então, a gente tem um treino de marketing, administração, de áreas de negócios, criando boas ideias, mercados que podem acontecer de fato, não posso executar porque não tem um time para fazer isso. Então, acho que esse seria o cenário do Rio de Janeiro. Falta capacidade executora e também o mindset de compartilhar a ideia, assim, não vejo como segurar. Alguém quer comentar sobre isso? Em relação aos agentes que contribuem para o ecossistema, eu concordo plenamente com o André, que ele diz que são as pessoas. Se a gente está tendo dificuldade, quando a gente vem para começar, ou mesmo a gente já começou e a gente tem alguma dificuldade no processo, vamos então para o meu primeiro cliente para testar meu MVP, não está fácil conseguir, tem alguém ao seu lado passando pela mesma coisa, certamente tem. Então, eu acho que é questão mesmo da gente procurar essas pessoas que compartilham, se não sabem as soluções ainda, mas que compartilham o problema, porque a solução juntos a gente encontra mais fácil. Foi o que aconteceu, você me contou antes mesmo com o lá, e foi o que aconteceu também lá em Floripa. Então, a gente juntou um grupo de pessoas, daqui a pouco esse grupo de umas 10 pessoas que se reuniam no final de semana para debater suas ideias, seus problemas, e compartilhar e criar soluções juntas, daqui a pouco já não eram mais 10, já eram 20, já eram 30. Isso chamou a atenção das instituições. Porque o que o Sebrae quer, o que todas as outras instituições de apoio de fomento querem? Elas precisam que haja pessoas interessadas nesses projetos. Não vai haver um projeto que vem de cima para baixo, tem uma aderência muito menor do que o contrário. Então, já existe aderência, já existem os empreendedores interessados. Muito mais fácil é o Sebrae intervir, olha, o que vocês precisam. E foi isso que aconteceu lá em Santa Catarina. E foi assim que surgiu o Startup SC. Depois inspirou outros projetos, inclusive Startup Goiás, Startup Rio. Foi exatamente dessa forma. Um grupo de empreendedores digitais se reuniram e começou a crescer esse grupo, até que o Sebrae achou interessante, vamos fazer um evento para esse pessoal do Sebrae. E esse evento, gente, foi lá em Blumenau. E Blumenau também é uma cidade muito forte em software, em empresas digitais. O evento bombou. Foi aquela coisa assim de... você estava lá, né, Felipe? Foi muita gente, era povo de pé, os pitches, assim, parecia a atração principal do evento. Então, foi muito legal. E eles viram, esse negócio de startup, e ocorreu também uma experiência muito feliz de ter um empreendedor lá dentro do Sebrae, tem muitos empreendedores dentro do Sebrae, e um desses empreendedores dentro do Sebrae de Santa Catarina tomou o projeto para ele, foi o Alexandre, encabeçou o projeto, foi atrás, validou com mentores internacionais, validou com um monte de gente e começou a Startup SC e está na terceira turma. E o Startup SC tem sido um projeto de realmente união entre os empreendedores que, não sei se a gente pode ser isso, aquela timidez que eu falava antes, de a gente não compartilha, e não compartilha mesmo. Talvez só faltava o ambiente. Eu não sei o que era, pois é, pode ser o ambiente, porque a gente veio a conhecer empreendedores fantásticos de outras regiões do estado. Nosso estado é muito segmentado, sabe? É muito cachupadinho. Então, no Startup SC a gente conheceu um pouco, puxa vida, tem gente muito boa no sul do estado, no norte do estado, Joinville, Jaraguá do Sul, o Rico também ontem, inclusive, da BIP. Tem gente muito boa, que tem às vezes background até industrial, os caras têm uma experiência de mercado gigante, estão começando essas startups agora. Aproveitando o gancho, todos vocês perceberam, a gente é do conselho também do Startup Brasil e vice-versa, ABS e Startup Brasil, e houve uma expansão agora da quantidade de aceleradoras e a quantidade de regiões que estão privilegiadas agora por terem aceleradoras nos seus respectivos estados. E principalmente no Nordeste e Sul. Estava perguntando para Antônio e para Emília, qual vocês acham que vai ser o impacto dessa expansão, visto que muitos empreendedores do Nordeste continuavam reclamando pelo alto custo de deslocamento e às vezes a própria verba que você vai ganhar do subsídio, da subvenção do Startup Brasil, vai ser para pagar seus custos para estar morando nessa cidade que é mais cara, mais longe, Rio de Janeiro, São Paulo, e agora com aceleradoras do Nordeste e do Sul, fica mais fácil, mais viável para esses empreendedores. Qual é o impacto disso? Então,
aconteceu com a gente antes ainda do Startup Brasil no CIT, né? A gente teve, eu e o Elton somos cofundadores, temos outros 2 cofundadores operacionais lá também, na área de sales e de gestão, que estão junto com a equipe, hoje somos em 15 pessoas, então todas elas em Floripa, eu e o Elton em BH, em função do CIT e agora da Acelera GT também. Então, esse deslocamento, ele certamente tem um impacto muito grande, né? E que para uma startup estar começando, ele é um impacto importante, né? Os cofundadores estão saindo do núcleo onde a empresa está crescendo, né? Do núcleo operacional lá. Então, pode ser algo muito bom ou pode ser muito ruim. No nosso caso, a gente conseguir transformar assim, é complicado você estar longe da equipe, a gente tem as plataformas de gestão, a gente está em contato todos os dias, mas é diferente. Aquela uma semana, às vezes, no mês que a gente consegue estar em Veranópolis, as coisas funcionam diferente. Mas, por outro lado, surgem lideranças dentro da empresa que você não imaginava antes. As pessoas também, a natureza encontra jeitos. Então, tem esse lado de você se deslocar da empresa, adquirir conhecimentos em outro lugar, que é muito legal. A gente está em BH, a gente adquiriu muito conhecimento com os empreendedores de lá e com empreendedores de outras regiões do Brasil, o pessoal da Centuri, lá do Nordeste, que a gente aprende todo dia com essas outras experiências. Então, você ter as aceleradoras em locais distantes acaba reunindo muita gente de fora, né? Você acaba tendo muita gente distante se concentrando naquele lugar e trocando experiência, o que não é ruim. Por outro lado, deixar a empresa na cidade, você se deslocar para outra, sair do seu ecossistema de origem e tal, tem um impacto que pode vir a ser negativo dependendo da forma como isso é organizado. Acho que os aceleradores mais perto com certeza vai fazer com que aqueça, né? Que aqueça, porque eu me identifiquei muito com o seu relato sobre a empresa está lá no Nordeste, tem que ter alguém comercial, pelo menos em São Paulo. Isso é a mesma coisa. A gente tem pelo menos uma pessoa da empresa que trabalha de terça aqui em São Paulo, porque é onde a gente vai fechar mais negócios, é onde o comercial vai estar, né? Então, isso também, né, ter um aquecimento local, eu espero que isso aqueça em todos os aspectos, né? Que a gente faça mais negócio para a gente também, puxa vida. É uma coisa muito legal lá de BH, de São Pedro Vale, os caras compram os produtos do cara do lado e priorizam isso. Até para dar feedback, como quer dizer, botar uma bosta aqui, né? Acho que isso é ótimo. Em Santa Catarina parece que é muito mais legal você conseguir de fora. Não, eu não estou usando software aqui porque ou é internacional, ou é de São Paulo, Então, muito mais legal a gente ter essa proximidade, a gente ter essa troca, eu consumir do cara do lado, porque depois eu posso chegar para ele e dizer, isso aqui, não tá legal. Então, eu acho que por aí, eu acho que a gente com aceleradoras mais fortes em cada uma das regiões, a tendência é aquecer. Sem dúvida vai ganhar muito a comunidade local lá também, se receber uma aceleradora. Inclusive vai melhorar até a acessibilidade para pessoas do interior do estado também, já que São Paulo seria o próximo passo, né? Vai para a capital e uma aceleradora local lá, com certeza vai agregar muito. E o ecossistema, a gente tem que pensar o seguinte: quanto melhor o ecossistema, vai ser melhor para todo mundo. Se um cara dá muito certo, ele vai levar outras pessoas junto. Então, ele vai o efeito cascata. O cara dá muito certo, leva outro junto, aquele cara que foi ajudado e vai repassar também, a ajuda dele vai passar para outro que está começando. Então, inclusive, voltando a falar do Startup Brasil, hoje eu estou aqui em São Paulo, o Startup Brasil está sendo fundamental para me manter aqui hoje, enquanto a minha empresa tem uma receita que veio para bancar os meus sócios aqui em São Paulo. Então, o Startup Brasil é fundamental para isso, até o papel do governo também está sendo bem feito no formato do Startup Brasil. Já foi uma evolução, não sei se foi uma evolução do PRIM, se tem alguma coisa a ver, mas aí do PRIM para o Startup Brasil, a mudança, eu participei do PRIM também, enfim, a forma do desenvolvimento do programa. Entendeu? Então, o Startup Brasil, a gente está aqui, mas está sendo fundamental para a minha empresa hoje estar em São Paulo. Então, o programa, quanto mais pessoas participarem do programa, sempre vai ser muito bom para o Brasil. E a gente, quando começa a ter aceleradoras, também só vai melhorar. A gente vai ganhar muito. Apesar da comunidade ser bem agitada e evoluída nesse sentido, mas aí, quanto mais coisa, melhor, só vai amadurecer. E eu acho que o desenvolvimento do Startup Brasil não só é um reflexo do fortalecimento de ecossistema, como também uma ação para isso.
A primeira seleção de aceleradores que iam 6 acabaram indo para 9, e é até curioso, né? Porque das 9, 4 eram do Rio de Janeiro. Então você vê, já começa a notar, já Rio de Janeiro 4, aí tinha a Aceleratec, mais uma aqui em São Paulo, se não me engano, né? Então você vê muito concentrado. E agora você já foi de 9 para 12, e começou a fragmentar outra coisa e abranger mais áreas, né? Mas definitivamente o programa possibilita que empreendedores que antes não pudessem participar de algum esporte participem. Ele falou que eu falo da nossa equipe também, a gente só dá 100% do razão por conta das suadas bolsas de pesquisa de empreendedores pequenos. Mas, por outro lado, eu ainda acho que há um passo anterior ao Startup Brasil, né, que ainda precisa ser olhado com muita atenção, que é a capacitação para que cada vez mais bons projetos cheguem até o Startup Brasil. Porque o Felipe e o Victor sabem melhor do que ninguém como chega ideia que é só uma ideia, como pessoas sozinhas enviam um projeto, e às vezes são bons projetos, mas é um cara só. Então, e ainda tem outro lado, né? Tem um lado de projetos que são qualificados, mas não são aprovados por uma aceleradora. E realmente não tem como se empurrar para abaixo, porque a aceleradora seja um projeto que às vezes não tem, né, sinergia com o que ela procura, então é um time que não é completo, ela entende dessa forma. Então eu ainda acho que não só né, Nordeste, Centro-Oeste, mas Rio e São Paulo também, acho que ainda precisa ser feito um trabalho forte de base para os novos empreendedores, para que eles cheguem cada vez mais em alto nível para aceleradoras e para até mesmo no Brasil, para que eles consigam absorver melhor isso também. Tá. Cara, o papo tá bom, né? Mas como tudo papo bom a gente tem limitado. Queria agradecer vocês, dizer que eu fico muito grato de poder bater esse papo, principalmente trazer um pouquinho do contexto do programa Startup Brasil, dizer que todas as instituições que fazem parte do nosso conselho, desde Startup Brasil, Apex Brasil, a BVK, dentro do Brasil e Assembleia Nacional, estando juntos, tentando fazer essa vida que o Aloysio acabou de falar, dos empreendedores ser mais fácil e criando uma espécie de pipeline ali, desde o Startup Week, que a gente faz a faísca de tirar uma ideia do papel, ou até mesmo antes a faculdade, igual o projetão lá em Recife, que cria o TCC do cara, já criar uma startup, depois que ele participa do Week, a gente conhece o sócio, e aí ele vai para um programa de aceleração, primeiro no Sebrae da vida, e depois do governo, depois chega o Startup Brasil, enfim, fazendo todo esse pipeline para ajudar o empreendedor a enxergar primeiro o termômetro dele mesmo, aonde eu estou, e ele achar esse caminho para ajudar, porque já há players que estão fazendo, cada vez vão ter mais players ajudando, e é isso que gratifica para a gente. Dando 2 recados finais aí, que foram solicitados. A gente vai ter um evento em Curitiba só para debater ecossistemas, então todo mundo que está aí e se interessa em mudar a realidade da sua região, e principalmente trazer uma nova pujança de empreendedores, ficam convidados aí, não tem data marcada, mas fiquem ligados, a organização do Startup Curitiba com o Sebrae Curitiba, a gente já foi comunicado então, nessa curadoria aí para organizar um evento, que para a gente é muito bacana, presenças internacionais inclusive, e também para a nossa conferência anual, dia 3 e 4 de novembro, que a gente vai trazer gente de mesa, a gente não pode falar ainda para não dar spoiler, senão a assessor de imprensa briga, mas estamos trazendo grandes nomes aí, internacionais, inclusive um dos caras que provavelmente vocês falaram muito quando estavam começando a estudar esse tema de startups. E aí fica um convite para todo mundo que quer debater e conhecer um pouco mais sobre o ecossistema. Salve de palmas para os nossos painelistas, galera, muito obrigado por estar aqui.